A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no áudio 22, né, meus irmãos? Áudio 22 e o tema é de 1 Samuel. Estamos estudando a Bíblia, né? Glórias a Deus por isso, né? Se caso no meio da mensagem você escutar acho que é britadeira, não lembro o nome certo, um barulho que você vai ouvir aqui no fundo é porque eles estão em construção. Como você sabe, o pastor Alex não tem estúdio. Eu gravo no meu horário de café do meu trabalho, né? Então eu gravo no meu horário de café às 9 horas da manhã e mando para você à noite, né? Então, vamos lá. Paramos ontem no capítulo 17 e no verso 51, né? 17 e 51. Vamos lá? Vamos para o 52. Estamos narrando a história de que Davi enfrentou Golias e o matou, correto? Verso 52. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gade, até Ecrom. Primeiro eles estavam por trás da moita com medo. Agora que Davi derrubou o gigante, todos eles foram para cima, né? Imagina a festa, imagina a alegria. Ó, esse barulho aí que eu tô falando, ó. Não sei se deu para pegar. Então o que acontece? Presta atenção em mim. O que acontece? Eles ganharam aquela peleja, né? Ó, verso 53. Então voltaram os filhos de Israel e perseguiram... Não, desculpa. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram seus arraiais. O que é despojar? Eles entravam dentro do arraial, né, da onde estavam as armas, os cavalos, ouro, prata, comida, ferramentas e roupas, e eles pegavam para eles, né? Era assim. Verso 54. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele numa tenda, na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército, de quem é filho este mancebo. Porque agora ele não está reconhecendo mais quem era. Ele não lembra bem quem que era. Né? De quem é mesmo? Quem é o pai mesmo desse menino? Aí Abner responde para ele. E disse Abner, vive a tua alma, ó rei, que o não sei. Disse então o rei, pergunta, pois, de quem é o filho este mancebo? Então nem Abner, nem Saul lembrava mais ou não sabia quem era o pai daquele menino que fez uma coisa tão maravilhosa de vencer um gigante, né? Verso 57. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe a Saul, de quem é este filho? De quem és filho, mancebo? E disse Davi, filho de teu servo Jessé, o belemita. Ninguém conhecia tão bem a casa de Davi. Agora a casa de Davi ficou famosa, meus irmãos. Por que ficou famosa? Porque ele obrou, né? Ele fez uma obra maravilhosa, né? Nós vamos agora para o capítulo 18, porque finalizou ali o 17, né? Vamos para o capítulo 18 e o seu verso 1. Vamos narrando a história, vamos continuar. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma, né? Jonatas, ele teve um carinho muito grande por Davi, como se fosse seu próprio irmão. Então ele amou muito a vida de Davi, eles se tornaram grandes amigos, né? E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para sua casa ou para a casa de seu pai, né? E Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também os seus vestidos, até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi onde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre a gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo.
e até aos olhos dos servos de Saul. Verso 6 do capítulo 18. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíam ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com danças e com adufes, com alegria e com instrumentos de música, né? Então toda vez que vinha Davi e Saul, elas cantavam, né? Mas qual é a música que elas cantavam? Qual é o cântico que elas cantavam? Veja o verso 7. E as mulheres, tangendo-se, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Imagina todo dia uma pessoa que anda com você e a pessoa fica gritando: olha, ele é melhor que você porque ele fez isso, ele é melhor que você porque ele fez isso, ele é melhor que você porque fez isso. Todas as vezes que Saul vinha com Davi, as mulheres cantavam esse cântico, né? Saul feriu milhares, mas Davi feriu 10 milhares. 10 milhares. Quer dizer, Davi feriu bem mais. Verso 4. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão só o reino. Então ele falou assim: olha, eles estão falando que ele feriu 10 milhares e eu feri milhares. Só está faltando agora eles dar o reino para ele. Ele mal sabia que o reino já era de Davi. Ele ainda não sabia. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia e de noite, de dia em dia, né? Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Olha só, a loucura já estava pegando a cabeça do rei Saul, primeiro rei de Israel. E agora ele estava com muita ciumeira, né? Tinha muito ciúme de Davi, então ele procurou matá-lo. O que ele fez? A primeira vez que ele lançou a sua lança, Davi se esquivou. A segunda vez que ele lançou a sua lança, Davi se esquivou de novo, né? E temia Saul a Davi porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Lembra quando José estava na cadeia? O Senhor era com ele. Quando Deus é com uma pessoa, a morte não o pega. Verso 15. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles, né? Então Davi tinha muitos amigos e toda a cidade gostava dele, né? Agora verso 17. Pelo que Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso, e guerrei as minhas guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Então, agora o próprio Saul, ele fala assim, ó: guerrei as minhas guerras. Quer dizer, ele queria colocar Davi para enfrentar os filisteus e os filisteus matassem ele queria isso, né? Verso 18. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, meolatita. Então, ele prometeu dar para ele Merabe, mas ele fez o quê? Ele deu para Adriel, e isso não era muito bom. Verso 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. E Saul disse: eu lhe a darei para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. Tá vendo? Ele agora deu a filha para Davi.
Verso 22. E Saul deu ordem aos seus servos: falai em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. Então agora, o próprio Saul pediu para as pessoas fazerem a cabeça de Davi, para Davi aceitar Mical, né, e ser genro do rei. Mentindo que o rei estava afeiçoado, que o rei estava amando ele ali, né? Ó. Verso 23. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isto, dizendo: foram tais as palavras que falou Davi. Nós continuaremos amanhã, né, para não tomar muito tempo aqui. Nós paramos aqui no verso 24 do capítulo 18, né? Glórias a Deus por isso. Vamos para os nossos avisos? Anota aí a lição de casa. Números 23, 19, né? Números 23, 19. Olha só. A pastora Renailza está fazendo aniversário hoje, né? A pastora Renailza Souza Santos, ela pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça, aqui em São Paulo, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? Quero mandar um abraço também para a irmã Estela Matos, lá de Vitória da Conquista, Bahia. Estela, nós estamos juntos nessa luta, viu? Pode deixar que o pastor Alex vai estar te ajudando em oração aí, viu? Glórias a Deus por isso. Bom, deixa eu passar aqui, meus irmãos, mais um pouquinho de recadinho, né? Você que quer adquirir os meus PDFs, né? Glórias a Deus por isso. Vamos lá? Bom, eu já falei para vocês aqui de alguns, agora eu vou continuar falando. Olha só, eu tenho um estudo lá chamado jejum, meus irmãos. Você sabe como que se jejua? Como que agrada a Deus um jejum? Então, lá tem um estudo chamado jejum, o jejum. Também tem um estudo chamado Banco de Deus. E também tem um estudo chamado Por que os samaritanos não falavam com os judeus, né? Então você vai aprender a jejuar corretamente. Você vai também ter crédito com Deus, abrindo uma conta nesse banco de Deus, né? E também você vai aprender por que os samaritanos não falavam com os judeus, né? E também lá tem um estudo chamado Conheça a Sua Bíblia, né? Você vai aprender muito, meus irmãos, muito mesmo. Bom, cada dia eu vou falar um pouquinho, né? Para você aprender. Amanhã eu vou falar das rádios, né? Glórias a Deus. Você que quer me ajudar, vamos supor, você não tem aonde devolver o seu dízimo, né? O meu número é 119-3018-0870. Fala comigo e a gente encaminha esse dízimo aí, né? Para abençoar vidas. Pastor, eu quero o seu Pix para ofertar ou para depositar o dízimo também, né? O meu Pix é 28305869806. Glórias a Deus por isso. A minha conta no Bradesco é Bradesco, agência 0407, dígito 3, conta corrente 517642, dígito 5, Alexandre Souza do Carmo, né? Por hoje é só e amanhã tem mais.